Pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós já vimos nesse primeiro bimestre do segundo semestre de 2018, tá? Da disciplina de Fundamentos de Administração 2. Então eu peço que vocês, lógico, como eu sempre falo em todas as minhas revisões, peguem a apostila e utilizem ela como principal instrumento para os estudos. Então, peguem a apostila e conforme eu for falando aqui, vai se aprofundando no conteúdo, porque a ideia é dar um overview, um apanhado geral de todo um conteúdo de 2 meses em apenas 10 minutos no máximo. Mas vamos lá. Se vocês se lembrarem do início das nossas aulas, vocês vão se recordar de que vocês viram, por meio dessa tabela que está aqui ao lado, da evolução do pensamento em administração. Por que eu falo isso? A ideia que a administração nasceu com Taylor, ela cai por terra. Lembrando que a administração, enquanto ação, acontece desde 5.000 anos antes de Cristo, com o controle administrativo. Perpassando a 4.000 anos antes de Cristo no Egito, né? E os eventos que aconteceram, as ações que aconteciam naquele momento era na Suméria, 5.000 anos antes de Cristo, controle administrativo. No Egito, planejamento, organização e controle. E assim por diante. Até quando? Até o período, desculpem aqui a minha confusão, mas até o período da administração científica, que foi com Frederick Taylor, em 1900. Observem aqui. Com a administração científica em seus principais pontos. Então, a evolução do pensamento em administração baseia-se na administração, num primeiro momento, enquanto ação, né? Ou todo esse percurso enquanto ação, até Taylor trabalhar ela enquanto administração. E é o ponto de partida para os nossos estudos. Então, lembrem-se, a administração enquanto ação, ela acontecia desde 5.000 anos antes de Cristo. A administração enquanto ciência, ela acontece a partir de 1900 com Frederick Taylor. Mas, trabalhando o primeiro conceito, a primeira teoria, nós temos a administração científica, né? Que a administração científica teve como contribuições? A primeira, a administração científica trabalhou em todo um contexto maior da organização e teve como principais pontos reconhecidos no livro Princípios da Administração Científica 4 pontos. O primeiro, o objetivo da boa administração era pagar salários altos e ter baixos custos de produção. Se vocês se lembrarem das nossas aulas, vocês vão lembrar que o trabalhador ia para a indústria naquele momento e ganhava o quê? Ganhava o dia trabalhado. A proposta de Taylor era algo que ele trabalhasse de acordo com que ele ganhasse valores, ganhasse o salário de acordo com a sua produção. Ou seja, ele começou a implementar uma meritocracia. O segundo ponto, com esse objetivo, a administração deveria aplicar métodos de pesquisa para determinar a melhor maneira de executar as tarefas. Nesse momento, ele impôs que existe sempre o melhor jeito, a melhor maneira de se trabalhar enquanto administração. E é importante aplicar as melhores maneiras, as melhores formas de trabalho para todos de maneira uniforme. Terceiro ponto, pessoal, os empregados deveriam ser cientificamente selecionados e treinados, de maneira que as pessoas e as tarefas fossem compatíveis. Lembra que eu falei para vocês? Naquele momento, se identificava de acordo com o biotipo do indivíduo, em qual atividade ele poderia contribuir mais. E esse foi o primeiro processo de seleção na história da gestão. E o quarto item, deveria haver uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre a administração, os trabalhadores, para garantir um ambiente psicológico favorável desses princípios. Naquele momento, a administração científica tinha um conflito entre a chefia e os operários. E Taylor destacou que para que
ocorra uma maior produtividade, deveria existir naquele momento uma harmonia entre os operários e os supervisores. Ainda na administração científica, nós temos outro ponto importante, outros pontos, na verdade, que são apresentados por Taylor como organização racional do trabalho, que é de fato aonde Taylor alterou dentro das indústrias. Primeiro ponto, pessoal, análise do trabalho e estudos de tempos e movimentos. O que acontecia? Ele ia lá com a prancheta, analisava os movimentos, quais são os movimentos, os melhores movimentos que fazia com que o trabalhador cansasse menos e cronometrava esses tempos, né? Então ele fez uma análise sistemática do trabalho de tempos e movimentos dentro da indústria. O segundo ponto, o estudo da fadiga humana. Tendo o melhor movimento possível, tendo ferramentas, recursos possíveis, o trabalhador cansava menos. Automaticamente ele produzia mais. Por quê? Quanto menos cansado ele está, mais ele consegue produzir. Terceiro ponto, divisão do trabalho e especialização do operário. Naquele momento, até Taylor propor algumas coisas, existia uma condição dentro das fábricas onde todos faziam tudo. Nesse momento, ele propõe uma divisão de trabalho para cada grupo de indivíduos e a especialização daquele trabalhador naquela atividade. Isso é importante, né? Porque quando você faz apenas uma coisa, um lote de pequenas coisas, você vai se tornando cada vez mais ágil e sua produtividade vai aumentando cada vez mais. Quarto ponto, desempenho de cargos e tarefas. Desculpa, desenho de cargos e tarefas. Cada um tinha desenhado quais eram suas funções dentro dos seus cargos e suas tarefas. Isso era muito importante porque delimitava a ação desses sujeitos. Quinto, incentivos salariais e prêmios de produção. Quanto mais eu produzia, mais eu ganhava. E isso foi muito importante naquele momento, onde o trabalhador deixou de ganhar por dia trabalhado, e ele ditava o ritmo do seu trabalho, e começou a ganhar por produção. Automaticamente o que ele fez? Ele pegou toda a sua força de trabalho para trabalhar numa produção maior e automaticamente retornar um valor muito maior para ele. Quinto item, pessoal, sexto item, conceito de homos econômicos. Ele fala que o trabalhador trabalha mediante a questão econômica, ponto. Sétimo termo, condições ambientais de trabalho. Ele aponta que uma condição ambiental de trabalho favorável permite uma maior produtividade. Oitavo, padronização de métodos e máquinas. Nesse momento ele aponta que quando eu padronizo os métodos, eu consigo reproduzir essa padronização independente do indivíduo que está fazendo. Então, pode ser o Pedro, o Munir, o Alide, o Carlos, enfim. Independente de quem seja, ele vai reproduzir porque existe um método formado. Ele não vai fazer da forma que ele acha melhor. Ele vai fazer da forma que o método exige, né? E automaticamente as máquinas também. Por quê? Porque as máquinas fazem parte desse método. Supervisão funcional. Eu tenho sempre alguém supervisionando um grupo de pessoas de maneira funcional, ou seja, ele responde para aquele grupo, esse indivíduo responde para um único supervisor. Isso foi um grande avanço. Ainda na administração científica, nós tivemos o Fordismo. E dentro de tudo que nós trabalhamos esse semestre, o que nós podemos destacar no Fordismo é dois grandes grupos de trabalho, de produção, na verdade em massa, que Henry Ford começou a trabalhar. De um lado, nós temos as máquinas especializadas, né? O que é isso? Ele aperfeiçoou as máquinas propostas por Taylor, ele criou um sistema universal de fabricação e calibragem das ferramentas, ele teve um controle de qualidade implantado,
Ele teve a simplificação das peças. Se vocês lembrarem do filme que eu passei, que mostra todo esse movimento do Fordismo, vocês vão lembrar que o motor de um Ford T era uma única peça fundida, diferente das outras máquinas, dos outros carros que eram fabricados que tinham vários cilindros. Simplificação do processo produtivo. Eu simplifico para que qualquer um possa produzir dentro daquilo. Lembrando que isso já é uma contribuição de Taylor, e Ford só deu uma continuidade nas suas ideias. E do outro lado, nós temos o trabalhador especializado, né? Onde ele aponta aqui, uma única tarefa ou pequeno número de tarefas é realizado por aqueles trabalhadores. Por quê? A partir desse momento, ele ganha mais agilidade, ele começa a trabalhar de uma maneira muito mais rápida, e isso ocorre mediante a especialização desse trabalhador. Posição fixa dentro de uma sequência de tarefas. O trabalhador não vai atrás do trabalho, o trabalho vem para o trabalhador, que é o lance das esteiras. Ele não precisa correr toda a fábrica, o trabalho chega para ele. E já é consequência dentro do próximo item, que é o trabalho, vem até o trabalhador. E as peças e máquinas ficam no posto de trabalho. Para evitar a movimentação dentro das fábricas, tanto o trabalho vem para o trabalhador e as peças ficam à sua disposição, evitando deslocamento e perda de tempo dentro de uma fábrica. Depois de Taylor, Ford, nós trabalhamos nesse semestre ainda com a administração científica, né? Que é basicamente composta por esses 3 itens. Primeiro item, a administração é uma tarefa distinta das demais funções, como finanças, produção e distribuição. Se vocês lembrarem, nós trabalhamos com a administração clássica, com Fayol, que ele propõe que a administração se torne uma atividade, um departamento à parte das outras áreas da organização. Outro ponto que ele menciona é que a administração é um processo de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Ou seja, a administração, enquanto processo, enquanto atividade, é responsável por planejar, realizar todo um planejamento de toda a organização, da organização de recursos, quem faz o que, aonde, do comando, que é a execução, né? São ordens de comando para que as coisas aconteçam dentro do que foi planejado e organizado. E controle. Vou controlar todo o mecanismo se o que eu planejei realmente foi atingido. E dentro de todos esses componentes eu tenho a coordenação. Sem a coordenação nada funciona. Eu preciso coordenar os esforços entre essas atividades. E o terceiro item, sistema de administração pode ser ensinado e aprendido. Ou seja, eu posso criar mecanismos, métodos, estratégias para que a administração possa ser ensinada para outras pessoas dentro da organização. Dentro do que nós vimos da administração clássica, foram esses pontos principais. Obviamente, eu peço que vocês recorram à apostila para aprofundar no que eu já falei agora. A teoria burocrática, que composta tem como principal influenciador Max Weber, ele trabalha com alguns pontos importantes. Ele reforça, na verdade, muitos pontos de Taylor e Ford, mas ele trabalha com os pontos voltando para uma maior burocratização da organização. Como a produção fica muito solta, nesse momento a teoria burocrática contribui para a burocratização da organização. Dentre esses pontos, nós podemos falar de divisão de trabalho, reforçando as ideias de Taylor e Ford. A hierarquia de autoridade, ou seja, eu crio de fato uma estrutura organizacional, formal, por meio do organograma, para trabalhar a hierarquia e a autoridade. A racionalidade. Eu começo a tomar decisões por meio de racionalização, né? E o racionalismo é a tomada de decisões. O meu trabalho se torna racional, menos intuitivo. Crio também uma coisa que nós temos que nós podemos ver nos dias de hoje, regras e padrões. Nada mais é que criar regras e padrões para processos e atividades dentro da organização.
Ele cobra também nessa teoria um compromisso profissional. Ele exige uma profissionalização dos indivíduos que compõem uma organização. Registros escritos e impessoalidade. Ou seja, eu preciso, independente de quem esteja na função, que execute a tarefa e que tenha profissionalismo, enfim, todos os itens que eu já mencionei anteriormente. Teoria das relações humanas, pessoal, foi o último conteúdo desse bimestre. Qual que é as principais contribuições da teoria das relações humanas dentro da administração enquanto ciência? Primeiro ponto, foco no sujeito. Se nas teorias anteriores que nós vimos até agora nessa revisão, o foco estava em processos, em atividades, em produtividade, o foco é no sujeito. Não que se perca o foco da produtividade, mas o objeto de estudo nesse ponto da administração é o sujeito. Segundo item, considerar os grupos sociais e relações interpessoais nas organizações. Até então se entendia o indivíduo como o quê? Como parte da máquina, como mais uma engrenagem de toda a máquina. Nesse momento, eu considero as pessoas e os grupos sociais como componentes importantes dentro da organização. Eu passo a perceber a motivação dos sujeitos como componente importante nas organizações. Eu entendo a motivação desse indivíduo e não simplesmente ele como uma máquina dentro dessa organização. E, por fim, o fator psicológico, né, que é o início da psicologia organizacional. E aí eu peço para que vocês retomem o conteúdo da experiência de Hantover e verifiquem ali quais pontos foram trabalhados na questão do fator psicológico dentro da organização. Pessoal, só reforçando, os demais conteúdos que não compõem a presente revisão poderão ser cobrados, lógico, e devem ser estudados, né? A ideia é dar um overview num conteúdo lá de 40 páginas em apenas 10, 15 minutos para que vocês possam ter um norte para estudar acompanhando a apostila, né? Então, retomem as anotações pessoais, que muitos fazem, retomem a apostila. E é isso. Eu desejo a todos bons estudos e uma boa sorte nas avaliações. Até uma próxima.